Deus. Nós vamos ouvir a palavra. Leve a sério esse momento, concentre-se para que a palavra de Deus chegue na sua casa. Vamos ouvir a palavra? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1. Evangelho do segundo escreveu João, capítulo 7, verso 1. Eu quero falar com você sobre pressão. Pressão para exercer, pressão para realizar. A pressão talvez seja o maior ladrão da sua alegria. E, por favor, não seja ingênuo de achar que pressão é apenas uma situação humana. Satanás, ele coloca situações para nos pressionar. Porque um crente sem alegria é um crente com defeito. A alegria não é nada além do que um fruto do Espírito. Não estou falando de ficar sorrindo à toa. Não estou falando de ficar... Mas a alegria é um contentamento na sua alma. Que não importa o que você faça, você sabe quem é. E existe uma pressão para exercer, para realizar, para ser, para melhorar. Uma pressão que vem do maligno para roubar todo o propósito de Deus na sua vida. Diz assim a Sagrada Escritura: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus disseram... Quem disse? Ele teve 7 irmãos. Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Que petulância, hein? Estou tentando ensinar Jesus a ser Jesus. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. A versão está um pouco diferente, né? Então vamos seguir ali com vocês. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia, porque testemunho que as obras dele são más. Vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus o estavam procurando na festa e perguntavam: onde está aquele homem? Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Ninguém, porém, falava dele em público por medo dos judeus. Feche os seus olhos nesse instante. Peça ao Senhor Jesus para falar com você. Peça ao Senhor Jesus com muita humildade, para Ele tocar no seu coração, para você sair dessa reunião com uma palavra que vai te trazer vida, que vai te trazer direção, uma palavra que vai te tornar mais parecido com Deus. Ô Senhor, todos os opositores da tua palavra caiam por terra agora. Se houver algum demônio, algum espírito maligno tentando tirar a atenção, tentando roubar a santidade desse momento, nós repreendemos você, Satanás. Saia, porque a palavra de Deus vai cair numa boa terra, numa terra fértil, para dar germinar no tempo certo, no tempo apropriado. Fala conosco, Espírito, venha sobre nós, nós te pedimos isso em o nome de Jesus, amém. Jesus está vivendo um tempo de muitas pressões. Se tem algo que Jesus enfrentou muito, mas muito mesmo, foi pressão. As pressões vinham de
todos os lados, de todas as direções. Jesus vivia constantemente sob ameaça de morte. Os fariseus, os religiosos o odiavam. Eles ficavam 24 horas observando todos os passos de Jesus, atrás de um deslize, atrás de uma situação comprometedora. Imagine você viver debaixo de uma sentença, onde estão te observando o tempo inteiro, procurando algo que possa ser usado contra você mesmo. O poder político odiava Jesus. Todos odiavam Jesus. O povo não o odiava, porque ele era alguém que dava cura. Mas o sistema odiava Jesus. Um dia, por exemplo, ele faz algo lindo, ele cura. Aí você diz, mas qual o problema de curar alguém? O problema é que Jesus curou alguém no dia errado. Ele curou um homem num sábado. E na lei judaica, sábado é o Shabat. Shabat é o dia do descanso. Então eles não estão preocupados porque Jesus curou um homem, porque ele transformou a vida de um homem, porque fez um homem doente ficar curado. Não, ele está preocupado porque Jesus quebrou uma regra. O tempo todo ele é observado, discutido, analisado. O tempo todo vendo se ele quebrou alguma lei, alguma doutrina. Se ele comia com os pecadores, ele era ruim. Se ele falava com fariseus, se ele falava com publicanos, era ruim. Se ele tocava na prostituta, era ruim. Porém, se ele ia para a sinagoga também estar com os fariseus, era ruim, porque ele curava. Jesus, a verdade é que o ministério de Jesus sempre esteve debaixo de uma pressão. E nesse capítulo 7 de João, existe muita pressão. É nesse mesmo capítulo que ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com poucos pães e poucos peixes. E nesse capítulo, Jesus vive um dos momentos mais intensos do seu ministério, porque ele está sofrendo pressão de todos os lados. Agora, uma coisa é lidar contra a pressão do diabo, porque a gente sabe que o diabo é um vagabundo miserável, que virá com todas as suas forças para realmente tentar mexer na minha cabeça, porque uma hora que ele entrar na minha cabeça, eu me perco. A hora que ele conseguir confundir o que é real com o que é sobrenatural, a hora que ele fizer uma bagunça entre o que Deus diz, o que o homem diz, o que as pessoas dizem, ele me venceu. Então, Jesus enfrenta uma pressão contra o diabo, mas enfrentar o diabo não é um grande problema, porque a gente já espera que o diabo faça isso conosco. Mas e quando a pressão está dentro de casa? E quando a pressão está vindo de quem mora comigo? E quando a pressão está vindo de quem está no quarto ao lado, ou quem está na beliche da cama de cima? E quando a pressão vem de quem toma café da manhã comigo? E quando a pressão vem de alguém que assiste televisão comigo, de alguém que tem o mesmo nome que o meu, ou que tem as mesmas características físicas? Jesus tem 7 irmãos. A Bíblia não cita se tem uma mulher, a Bíblia fala irmãos, são 7. E agora os irmãos de Jesus o chamam no canto. Ele acabou de fazer uma grande multiplicação de pães e peixes, mas eles chamam Jesus no canto e eles dizem: olha Jesus, eu tenho uma boa estratégia para você ter mais seguidores. Está chegando a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo era quando o povo judeu se reunia para celebrar o tempo que estiveram no deserto, os 40 anos. Lembrando do maná, que foi a comida que Deus derramou para eles enquanto estavam no deserto. Lembrando da água que saiu da rocha enquanto estavam no deserto. Lembrando da coluna de fogo que os aquecia durante o frio da noite no deserto. Lembrando da nuvem que trazia sombra durante o sol escaldante. Então a festa dos tabernáculos nada mais é do que a celebração do povo judeu diante do tempo que Deus o sustentou no deserto. E a festa dos tabernáculos era na Judéia. Jesus não estava na Judéia, Jesus estava na Galileia. E os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem: olha, nesta festa todos os judeus estarão lá. Nesta festa haverá muita gente importante. Olha que ideia boa eu tenho para você, Jesus. Que tal você sair daqui da Galileia, ir para a Judéia conosco e fazer esses milagres que você acabou de fazer aqui na Galileia, lá na Judéia? Certamente o seu ministério vai crescer. E eles falam ainda para Jesus: olha, não é possível alguém
se tornar grande escondido. Não é possível alguém se tornar grandioso vivendo na escuridão. Nós vamos criar um show particular para você lá na Judéia. No meio da festa, imagine você fazendo essa multiplicação, curando os enfermos aqui. A festa dos tabernáculos era uma das maiores festas do povo judeu. E eles estavam dizendo: Jesus, olha aqui, vamos fazer coisas chamativas, porque se eu não ajudar você, se você não for fazer o que eu quiser que você faça, o seu ministério não será um ministério relevante. É para esta realidade que os irmãos de Jesus estão puxando ele. Vá, apareça, se mostre, se revele, trabalhe desse jeito, faça assim, porque se você não fizer desse jeito, não vai dar certo. Se você não for da forma como eu estou te instruindo, se você não acordar nesse horário, se você não comer essa alimentação, se você não fizer desta forma, olha, não vai dar certo. E é interessante perceber que o texto diz, coloca para mim o versículo 5 do capítulo 7. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Uau! Então tem alguém me pressionando para fazer alguma coisa, dizendo: olha, se você não for lá, o povo não crê em você. Mas na verdade a Bíblia está dizendo que os próprios irmãos que estão dizendo para Jesus ir, também não criam nele. É o que a gente chama de síndrome do impostor. É quando algumas pessoas se reúnem e dizem assim: olha, você sabe o que as pessoas aí fora estão pensando de você? E na verdade não tem pessoas nenhuma. É ela que está pensando isso sobre você. É quando as pessoas se reúnem para trazer um caos e dizer: nossa, você tem que fazer alguma coisa, viu? Porque a sua situação está grave. Eu ouvi umas conversas aí a seu respeito, que você, olha, você não pode dormir no ponto não. Você tem que se virar aí, você tem que falar alguma coisa, porque ó, eu sou seu amigo, eu gosto de você, eu estou com você, viu? Olha, você pode confiar em mim. Mas o povo aí, olha o povo. E aí você fica agoniado. Você fica dizendo: e o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que ir. Não, se fosse você, eu ia lá, falava, deixava aquela pessoa debaixo de um cachorro, tirava a satisfação. Mas no fundo, essa pessoa que está trazendo uma pressão, ela é a maior de todas as impostoras. É o que nós chamamos de síndrome do impostor. É quando eu crio uma pressão em alguém, fazendo que ela prove algo para o outro, quando na verdade eu quero que ela prove para mim. Os irmãos de Jesus não criam nele, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Os irmãos que estão dizendo: olha, vai lá, se apresenta, se mostra, faz milagres, eles não creem. Eles estão pressionando a Jesus a provar algo que eles não acreditam em Jesus. Eles não creem. São os irmãos dele, são os irmãos dele, que moram com ele, que vivem com ele, que passaram a infância com ele, que o viram trabalhando na marcenaria com José. Os irmãos que ouviram tudo não creem. É a síndrome do impostor. É aquela pessoa que fica escandalizado por nada. Meu irmão, você não tem noção de quantas coisas guerreiam contra a sua vida. E eu não sei se alguns aqui estão de férias ou estão a passeio, mas quando você pensar em vir à igreja, não pense em gastar 2 horas do seu domingo. Você vem aqui para refazer a sua alma, porque existe uma luta de perto e de longe para arrebentar o seu propósito. Existe. Os irmãos de Jesus estão ali pressionando Jesus, porque o único objetivo deles qual é? Se ele fizer o que nós estamos mandando, ele vai abandonar o propósito real e vai fazer o que o homem quer que ele faça. Não, a pressão não pode ditar o meu ritmo. Não, a opinião das pessoas não pode acelerar o meu passo. Se for para eu correr, que seja a voz de Deus. Se for para eu acelerar, que seja a palavra de Deus. Não tem nenhum problema correr. Eu já fui muitas vezes fazer coisas esbaforido. Eu já fiz muitas coisas correndo, mas fiz porque Deus me impulsionou. Fiz porque a palavra me impulsionou. Fiz porque eu orei e Deus me deu um saculejo e eu fui. Agora eu não posso deixar pessoas que sequer acreditam no que Deus colocou em mim, que sequer acreditam no meu chamado, que sequer respeitam a minha oração, sentar do meu lado e começar a encher a minha cabeça de caraminholas para que eu saia para atender a incredulidade deles. Eu pergunto aqui: quantos hoje estão vivendo uma pressão que está acabando com a sua alegria?
Você não trabalha mais feliz, você não congrega mais feliz, você não cria seus filhos felizes, você não tem felicidade nenhuma, porque o tempo todo existe alguém pressionando você para executar melhor, para fazer melhor. Sim, nós vamos trabalhar de forma melhor, sim, nós precisamos crescer, mas provar, você tem que provar todo dia que você é um bom pai. Todo dia você tem que provar que é um bom profissional. Você não trabalha para cumprir seu resultado, você trabalha para provar a insegurança de alguém. E sabe qual é o problema? Talvez essa pessoa que não confie no seu trabalho, por melhor profissional que você seja, ela nunca vai confiar no seu trabalho. Há pessoas que nunca estarão preparadas para reconhecer o nosso valor, nunca, porque colocaram na cabeça dela que nós não prestamos. E vida cristã não é ser popular na terra, a vida cristã é ser popular no céu. Vida cristã não é montar grupo aqui na terra. Tem pessoas que vão nascer e morrer olhando para você dizendo: você não presta para nada. E se a sua vida for essa, se a sua missão de vida for ouvir, você tem que ir para a Judéia, e você vai ser uma barata tonta, porque um dia te jogam para a Judéia, um dia te jogam para Jerusalém, um dia dizem que você tem que emagrecer, outro dia diz que o seu cabelo está feio, outro dia dizem que você se veste muito mal, outros dias criticam sua voz, outro dia dizem que é o bairro que você mora, e você nunca vai conseguir fincar raízes em nada, porque o tempo todo há uma pressão para provar. Imagine se eu tivesse preocupado em pregar do jeito que acham que tenho que pregar. Não, você tem que provar que você é um bom pregador, você tem que provar que você é um bom profissional, você tem que provar que você realmente se converteu. Algumas pessoas vieram me falar: pastor Diego, será que todo mundo que vem à frente na hora que o senhor faz o apelo, será que todo mundo que se batiza fica na igreja? Isso não é um problema seu, meu irmão, se vai ficar ou não. O nosso problema aqui é pregar o evangelho, gerar oportunidades, e cada um que vai prestar conta diante das suas decisões. Mas existe uma pressão para trazer o que? Instabilidade, para ao invés de corresponder à expectativa do céu, eu começar a corresponder à expectativa dos homens, e lamentavelmente isso leva embora a alegria. Quantas igrejas entristecidas, porque param de fazer seu bom trabalho para tentar provar para outras igrejas que são melhores do que elas. Quantos pastores perderam a mão dos seus ministérios, porque ao invés de pregar genuinamente o evangelho, trazer mensagens leves, adorar a Jesus, vivem uma vida de querer provar para um outro que é bom, para provar para o outro que é bom. Você já fez um arroz sem pressão? O arroz sai soltinho, o arroz sai maravilhoso. Quando você faz aquele arroz sem pressão, você joga o tempero certo, mas quando dizem que está chegando alguém importante na tua casa para comer, naquele dia que você faz o arroz igual, aquele dia alguma coisa você esquece, alguma coisa acontece, ou você queima o fundo da panela, ou você erra no tempero. Por quê? Porque a pressão para executar vai tirar de você a excelência. É por isso que Jesus não se importou em dizer para os seus irmãos: eu não vou. Se vocês quiserem ir para a festa dos tabernáculos, se vocês quiserem ir para a Judéia, vocês podem ir, eu não vou. Não é o meu tempo. Não é o meu tempo. Ele simplesmente não foi. Ele era minoria, são 7 irmãos, escuta aqui, são 7 irmãos do lado dele. Por isso que vencer não é para qualquer um. Porque se você for uma pessoa insegura em relação ao seu chamado, a gente acha que a voz do povo é a voz de Deus, e a voz do povo não é a voz de Deus. São 7 irmãos do lado de Jesus. Vá para a Judéia, vamos para a Judéia. Você sabe que a Judéia é o lugar que mais adiante iria matar Jesus. Foi na Judéia que o ministério sacrificial de Jesus aconteceu. Só que ir para a Judéia no tempo errado poderia causar um estrago no propósito. Ele iria para a Judéia, mas não agora. Ele iria para a Judéia, mas não nesse dia. Ele iria para a Judéia, mas não por pressão dos irmãos. E eu quero saber aqui, quantos de nós hoje estamos aqui obedecendo mais a pressão do que o propósito? Paramos de orar por conta da pressão. A chave desse texto é quando Jesus olha para os irmãos dele e diz sem medo, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de agonia ou de explicação. Ele está dizendo: não vou para a Judéia agora. Eu não vou. Eu não vou enfrentar isso agora só porque você quer. Eu não vou brigar com aquela pessoa só porque você está me pressionando. Você já parou para pensar quantas enrascadas você se meteu por atender a pressão de outras pessoas? Quantas brigas você comprou
inúteis, que só te trouxeram dor de cabeça, porque alguém foi no seu ouvido e encheu a sua alma de fúria, encheu a sua alma de indignação, e você foi lá numa briga que nem era sua, abriu essa boca cheia de dente, e o preço de tudo isso foi cair numa cama depois depressivo, chateado, nervoso. Eu não estou dizendo que nós temos que ser covardes, mas eu estou dizendo que o que nos move não pode ser desta terra. Você tem que ter maturidade para saber qual é a vontade de Deus na sua vida, porque o diabo vai tentar colocar uma pressão para que você tenha o melhor desempenho. Dinheiro nunca vai ser suficiente, sucesso nunca vai ser suficiente, like no Instagram nunca vai ser suficiente, visualização nunca vai ser suficiente. Se é 1 milhão, eu quero 2 milhões. Casa nunca vai ser suficiente. Você vai ter uma casa boa e daqui a pouco o vizinho compra uma casa melhor, e aí você quer uma casa melhor. Há uma pressão de aparecer. A ansiedade começa a vir, porque eu tenho que mostrar para minha família que eu furei a bolha, eu tenho que mostrar para minha família que eu venci na vida. Eu não estou vencendo na vida porque eu quero desfrutar, eu não estou vencendo na vida porque eu quero viver o melhor de Deus. Não, eu estou querendo vencer na vida porque eu tenho uma pressão, eu tenho que provar para as minhas inseguranças e para as inseguranças das pessoas que disseram que eu não sou bom. Meu irmão, talvez você more em Hollywood, talvez você tenha um iate, talvez você tenha um avião na tua garagem. Quem não vai com a tua cara vai continuar não indo com a tua cara. Quem não acredita em você vai continuar não indo acreditando em você. Jesus acabou de multiplicar pães e peixes, Jesus acabou de alimentar mais de 5 mil homens e mulheres, 5 mil homens fora mulheres e crianças, e os irmãos ainda não criam nele. Os irmãos ainda não criam. Quantos mais 1000 homens eu tenho que alimentar para alguém acreditar em mim? Quantas lágrimas você ainda vai derramar para tentar ter a aprovação de gente que nunca vai te aprovar? Quantas mais noites em claro você vai ficar tentando ser alguém que você não é, só para ter a aprovação de gente que não te respeita? Quantas vezes ainda você, ao invés de vir para esse culto e se derramar na presença daquele que morreu em seu lugar, você vai ficar aqui chorando para Deus tocar no coração de alguém que decidiu não acreditar em você? Tem gente aqui que não acredita em você, não acredita na sua fé, acha que você está aqui de oba-oba, acha que você vem aqui porque você está com culpa. Se Jesus, meu irmão, que era perfeito, Jesus que nunca cometeu um pecado, se Jesus foi totalmente descredibilizado pelos seus irmãos, por que você acha que nós não seremos? Satanás sabe que se você for para alguns lugares antes da hora, a bênção vai ser retirada da sua vida. Escute, existe o tempo Kairos, tempo de Deus, e existe o tempo Cronos, o tempo do cronômetro, tempo Cronos, tempo humano. Quando os irmãos de Jesus dizem para ele assim: olha, você precisa ir para a Judéia, você precisa ir para a festa dos tabernáculos, é como se eles falassem: olha, na nossa opinião, no tempo humano é a hora de você aparecer. Só que no tempo humano, Jesus ia ser entregue antes da hora para os seus algozes, porque já na Judéia, nessa época, já havia planos de matá-lo. E eu te pergunto, quais são as coisas que hoje estão matando o seu propósito? Quais são as coisas que estão te fazendo caminhar de forma precipitada, tudo para atender à pressão dos outros? Quais são? Quais são as decisões que você está tomando? Na sua vida particular, na sua vida amorosa, na sua vida financeira? Quais são as decisões que você está tomando em relação ao seu corpo? Quais são as decisões que você está tomando? Você nem queria fazer isso, mas você fala: pastor, eu tenho que fazer porque a pressão está forte. Me ligam o dia inteiro, me mandam mensagem o dia inteiro, me perguntam o tempo todo, e eu estou de saco cheio já dessa cobrança. Eu vou fazer, eu vou ir, eu vou ceder. É assim que o diabo faz, ele vence pelo cansaço. Ele chega uma hora que você fala: eu não quero, mas eu vou. Porque dá a impressão que obedecer à pressão vai trazer uma paz. Não, obedecer à pressão vai roubar a sua alegria. Obedecer à pressão vai matar seu propósito. Obedecer à pressão vai decepar aquilo que Cristo plantou em você. Obedecer à pressão vai te parar de beber de fontes para beber de cisternas rotas.
Obedecer à pressão é como se fosse um bastardo sem pai, jogado de um canto para outro. Sua vida não é uma bagunça, sua vida é guardada pelo sangue de Jesus. Antes da fundação do mundo, Ele já planejou você. O meu Deus não é uma bagunça, o meu Deus é organizado, há começo, meio e fim. Ele diz que Ele é o alfa e o ômega. Não há nada que acontece sem a visão dEle. Em nome de Jesus, essa pressão é para acabar com o teu batismo, essa pressão é para acabar com a tua conversão, essa pressão é para te transformar num crente geladeira, essa pressão é para você fazer um monte de coisa destrambelhada, e depois o diabo vai dizer no teu ouvido: está vendo? Se Deus te amasse, Ele não deixaria acontecer o que aconteceu. Mas Deus não tem compromisso com aquilo que é gerado na pressão. Deus tem compromisso com aquilo que é gerado no propósito. A vontade de Deus tem que ser mais poderosa do que a voz das pessoas na sua vida. O texto diz, glória a Deus, pode aplaudir bem forte Jesus. O texto diz que Jesus ficou propositadamente longe da Judeia. Propositadamente significa, eu tenho uma consciência que eu tenho que me afastar disso. E eu pergunto para você, o que propositadamente hoje você tem que ficar longe? Qual é a pessoa que propositadamente você tem que se afastar? Qual é a reunião? Está o texto, propositadamente ele ficou longe da Judeia, para diminuir a pressão. Tá, pastor, eu não consigo vencer por mim mesmo, mas você pode diminuir a pressão. Você pode não ficar stalkeando a conta de alguém que está falando mal de você. Você pode não ficar olhando para alguém que fica postando indireta na internet para alcançar o seu coração. Você pode bloquear, você pode dormir, você pode se ocupar. Propositadamente você tem que escolher se afastar. Porque por mais que pareça ser a Maria ou José, por trás da Maria, por trás de José tem demônios plantados lá, para destruir a alegria da salvação na tua vida, para destruir a paz que excede o entendimento, para matar o teu chamado, para tornar esse momento espiritual um momento qualquer. O que propositadamente nessa temporada da sua vida você tem que bloquear? Conversas, lugares, festas, muitas vezes até uma festa da família. Só que você sabe que quando você vai lá, o pessoal pega no seu pé, e para eles é uma brincadeira, porque você ainda está solteira, ou porque você está desempregado. Mas existe uma pressão para você realizar e executar rapidamente, sem pensar. E por mais que eles estejam brincando, isso afeta você, isso faz você ficar desesperado. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para a Judeia. Mas se você antecipar aquilo que não é para agora, você vai estragar a bênção. Porque uma bênção cedo demais não é uma bênção. Uma bênção fora da hora não é uma bênção. Uma bênção fora do tempo não é uma bênção. E as pessoas querem que você viva o melhor de Deus no tempo errado, porque o melhor de Deus no tempo errado não é o melhor de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para ir para a Judeia, e esse tempo é Deus que vai me dizer. Há um tempo para eu casar, e esse tempo é Deus que vai me dizer. Há um tempo para eu abrir essa empresa, e é Deus que vai me dizer. Há um tempo para eu namorar, e esse tempo é Deus que vai me dizer. Eu não posso caminhar pela cabecinha das minhas amiguinhas, eu não posso caminhar pela cabecinha dos meus amigos. Sabe qual é o pior? Quem são os irmãos de Jesus? Eu não sei nem o nome dessas pragas aí, eu nem sei o nome deles, eu nem sei o que eles foram. Então quer dizer, gente ruim falando pra gente boa o que tem que fazer, gente incapaz falando pra gente capaz o que tem que fazer. Você já prestou atenção nas pessoas que estão à sua volta? Você já prestou atenção no nível de gente que está querendo pautar a tua vida? Você já pensou no nível de pessoa que quer pautar o teu casamento? Você já viu quem são essas pessoas? Onde elas moram? Como elas vivem? O que elas se alimentam? Já viu o Globo Repórter delas? Você já viu o que elas fazem da vida? Você já viu? Quando você vai parar para ver, é um coitado do miserável que a vida dele é cuidar da sua vida. Você vai quebrar a sua cara tentando ser como os outros e agradar os outros, e não vai conseguir. Está na hora de você dizer para as pessoas assim: ó, por favor, não me julgue pela minha estatura, não me julgue pela minha voz, não me julgue pelo meu tamanho, não me julgue, não me constranja, porque eu só vou me mover quando Deus falar comigo. Se você não quiser gostar, está tudo bem, mas eu só vou para a Judeia quando Deus falar comigo. Eu só vou transformar pedras em pães quando Deus falar comigo. Eu só vou fazer. E eu pergunto se existe alguém capaz aqui de ficar mais uma temporada na Galileia.
Jesus está dizendo: eu vou ficar mais uma temporada aqui. Vocês não vão me pressionar, vocês não vão me tirar daqui. Se vocês quiserem sair, vocês podem ir. Eu não vou, eu vou ficar aqui esperando o momento certo. E Deus manda eu dizer para você: eu tenho um dia certo para você fazer. Eu não esqueci de você. Eu não vou nivelar sua vida no lixo. Eu tenho planos incríveis para você. E eu estou preparando você para aquilo que eu preparei para você. Satanás sabe que você na minha mão é imparável. Satanás sabe que você no prumo é imbatível. E ele quer trazer uma bagunça, porque eu não sou Deus de bagunça. Eu sou Deus de clareza. Eu não sou Deus de escuridão. Eu sou Deus de claridade. Eu sou Deus de vida. Eu não vou. Então você não pode aceitar essa pressão. Você não pode, porque a pressão vai te fazer errar. A pressão vai te fazer tropeçar. A pressão vai te fazer colocar palavras torpes na boca. A pressão vai te fazer usar droga. A pressão vai te fazer sentar a roda de escarnecedor. Mas não, você não vai viver por pressão. Você vai viver por poder. Então se hoje você está meio estressado, nervoso, encha-se de mim e pica mais um tempo na Galileia. Eu vou mandar você sair. Eu vou tirar você daí. Você não é um presidiário. Você não é um fugitivo. Você é um filho de Deus. Um filho de Deus. Fala bem alto: eu serei obediente ao propósito e não serei obediente à pressão. Fala mais alto: eu serei obediente ao propósito e não serei obediente à pressão. Mais uma vez: eu serei obediente ao propósito e não serei obediente à pressão. Não vou ser. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Você sabe que uma vez o apóstolo Paulo, existe uma diferença, porque a gente acha que quando Deus nos empurra para uma situação é porque a situação é boa. Não, eu não estou falando da qualidade da situação, porque eu estou falando de ouvir a voz de Deus. Coloca para mim Atos capítulo 20, versículo 22. O apóstolo Paulo está sendo empurrado para uma situação. Mas existe uma diferença entre ser empurrado para uma situação, quando você ouve Deus através da palavra, através dos louvores, você sente a paz, e ser empurrado porque as pessoas que muitas vezes nem acreditam em mim querem que eu vá lá provar algo para elas mesmas, sem nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de amor. Olha o que a Bíblia diz: agora compelido por quem? Pelos amigos? Quem que compeliu? Quem que estava empurrando Paulo? Quem? O Espírito. Eu vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Agora, põe o próximo. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam o quê? Que boa notícia, hein? Que todas as cidades que eu vou me esperam. Deixa o texto anterior. Me adverte que esperam prisões e sofrimento. Próximo. Todavia, eu não me importo nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou: testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver-me. Quem está dizendo? Eu estou indo para lá e eu vou morrer. Só que ele vai em paz, porque quem falou com ele? O Espírito. E o que o Espírito falou? Você vai ser preso em todas as cidades, você vai sofrer em todas as cidades, mas ele vai? Vai. E ele vai feliz? Vai. Porque quem falou com ele? Foi a vizinha? Foi o colega? Foi o amigo invejoso? Não, ele está indo para sofrer, mas ele vai feliz. Por quê? Porque foi o Espírito que falou. Porque tudo que o Espírito fala, o Espírito sustenta. Tudo que o Espírito diz, o Espírito garante. Está na hora de você parar de se mover por pressão e começar a se mover pelo Espírito. E não tenha medo de cara feia, e não tenha medo de olhinho torto, e não tenha medo de ranger de dentes, e não tenha medo de você vai se ver comigo. Não tenha medo de ameaças. O diabo é um cão que diz que morde, mas não morde. Irmão, se você parar por ameaça, você vai ser um coitado na vida, porque o que você mais vai ouvir quando começar a servir a Deus é ameaça. Eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou acabar com você, você não vai ser ninguém na vida. Manda todo mundo lamber sabão e se move pelo
pelo poder do Espírito. Paulo está dizendo: eu não sei muito bem o que vai ser, mas eu sei que o Espírito falou comigo, e se o Espírito falou comigo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Levanta a mão para cá. Deus manda te dizer: você não veio nesse culto à toa, você não saiu da sua casa nesse frio porque você não tinha o que fazer. Você veio atrás de uma palavra, não veio? Você veio atrás de uma resposta, não veio? Pois a resposta é: abraça o propósito, abraça a minha vontade, abraça a minha presença. E eu grito desse altar: vai dar certo. A tua casa vai dar certo, o teu casamento vai dar certo, a tua vida profissional vai dar certo, o teu futuro vai dar certo, os teus sonhos vão dar certo. Vão dar certo, vão dar certo. Eu vou dar certo, 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 eu vou dar certo. Porque eu não estou vivendo para a aprovação de homens, eu estou vivendo para o que Deus quer. É o que Deus quer. Aí você sabe, irmãos, para eu encerrar, Jesus vai na pontinha do pé. Ele vai lá, ele vai escondido. Ele disse que ele não ia para a Judéia, mas ele foi na pontinha do pé. Olha para mim aqui, ó, na pontinha do pé, para ver um pouquinho das coisas lá. E algumas vezes você pode ir na pontinha do pé para ver quem é quem. Aí coloca para mim o versículo 12. Quando ele chega na pontinha do pé, lá escondidinho atrás das árvores, olha o que ele presenciou. Entre as multidões havia o quê? Boato. Sabe o que você faz com boato? Nada. Boatos não pagam conta, boatos não curam a alma, boatos não perdoam pecados, boatos não trazem alegria, boatos não salvam seus filhos, boatos não põem o pão na sua mesa. Boato não é nada, porém sempre haverá boato sobre você. E o que você tem que fazer? Nada. Não converse com boatos, não pense em boatos, não repita boatos. Boatos são como sussurros, coisas que você vai ouvir à sua volta. É como uma isca colocada num grande oceano. Ela é muito atraente, porque ela gera em mim um senso de justiça. Mas dentro daquela isca há um anzol. Eu posso ficar preso naquele boato por anos e anos e anos. E ao invés de adorar a Deus em espírito e em verdade, eu vou ter uma vida inteira tentando provar para aqueles que fazem sussurros sobre mim que eles estão mentindo, quando na verdade eles não querem a verdade, eles só querem a minha destruição. Escute, seus inimigos não querem a verdade, seus inimigos só querem a sua destruição. E se você disser que uma mentira é mentira, eles vão contar outra mentira. Então Jesus põe o texto: entre a multidão havia muitos boatos. Alguns diziam: good, ele é bom, ele é muito legal. Mas outros diziam: não, ele está enganando o povo. E aí? Todo mundo tem um comentário para fazer. Tem vezes que a gente acha que está abafando, né? Aí você pergunta para a pessoa: e aí, o que você achou? E você dentro da alma está dizendo: nossa, sem dúvida essa pessoa vai me elogiar. E ela arrebenta com você. Ou então você acha que vai tomar uma bronca e lá vem um elogio. A verdade é que tentar provar o seu valor para alguém é uma tortura. Se havia um sussurro sobre Jesus, haverão sussurros sobre você. Não fale com sussurros, não lute contra sussurros. Isso vai matar seu propósito. Simplesmente olhe para os sussurros, ignore-os e diga para os seus irmãos: eu não vou, porque eu não me movo por pressão, eu me movo por propósito. Que em nome de Jesus o propósito de Deus alcance o seu coração hoje. Que em nome de Jesus a paz que excede o entendimento guarde a sua alma. Que você tenha tanta unção de Deus, tanta unção de Deus, diz assim: eu não vou te desrespeitar, mas hoje eu não vou. Eu não vou fazer isso, mas se você não fizer hoje, vai perder. Então eu prefiro perder. Eu vou vender para outro. Por favor, irmão, vende para outro, porque eu preciso orar ainda, eu preciso conversar com a minha esposa, eu preciso ter paz. Eu não posso decidir as coisas assim. Você sabe que uma das técnicas de venda, para quem é bom vendedor, sabe que é não deixar o cliente pensar muito, porque
algumas coisas que se vendem, se o cliente pensa muito, ele vai ver todos os lados do produto e ele vai perceber que talvez não é de grande utilidade. Todo vendedor de shopping, por exemplo, ele tem uma ordem. Você não pode deixar o cliente sair e dar uma voltinha, porque se ele der uma voltinha, 90% da chance ele não volta. Por quê? Porque a maior probabilidade de vender um produto é não deixar o cliente pensar friamente sobre aquilo. Porque entre aquilo que eu preciso e entre aquilo que eu apenas gosto, existe uma diferença. Nem tudo que eu quero comprar eu preciso. E quando eu não preciso, eu penso muito, eu dispenso. É isso que a pressão faz com a gente. A pressão tira de você o raciocínio e daqui a pouco você está com medo. Só tem uma pessoa falando mal de você e aí você diz: ninguém me ama. Só tem uma pessoa arrebentando a tua reputação e aí você diz: está todo mundo falando mal de mim. Daqui a pouco você tem uma pessoa no trabalho que não vai com a sua cara e aí você começa a dizer: nossa, no meu trabalho ninguém me aceita, todo mundo acha que eu sou burro. Porque a pressão faz isso. Ei, Jesus, vai lá, se mostra, Jesus, vai lá. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Você é a nação santa, povo adquirido. Há um sangue sobre a sua vida, há um Espírito Santo que habita em você. Ah, pastor, eu não sei o que falar. Ele vai pôr palavra na tua boca. Você não pode mais viver assim. Eu declaro o fim da pressão sobre a tua mente hoje. Eu declaro que amanhã nós vamos trabalhar em paz. Eu declaro que as pressões que vão virem, podem até vir, mas eu não me movo por elas. Eu vou orar, Deus vai falar comigo. E eu prefiro perder tudo, manter no propósito, do que administrar tudo debaixo da pressão, que vai custar minha saúde, que vai custar minha salvação, que vai custar minha família. Não, eu não obedeço pressão. Não venha aumentar o tom da voz para mim. Não venha cantar alto comigo. Não venha cantar de galo aqui não. Baixa a voz, baixa o tom, porque eu não me movo por pressão, eu me movo por propósito. Pode parar de gritar, vai gritar à vontade. Quer quebrar o copo, quebra. Quer esmurrar a parede, esmurra. Quer me ameaçar, ameaça. Eu não me movo por pressão, eu me movo por propósito. Eu sei quem está comigo, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem é o Salvador da minha alma. Cale a boca, Satanás. Eu não me movo por pressão. Se morreu, não morreu porque você mandou, Satanás. Morreu porque quem é o dono da vida é Jesus. Levanta a mão para cá. Você tem que acreditar nisso que eu estou pregando aqui. Grita bem alto: eu não me movo por pressão, eu me movo por propósito. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Jesus não foi. Ele não foi para a Judéia. Os irmãos foram. Ele ainda ficou na Galileia. Sabe o que ele fez na Galileia nesse período? Ele andou sobre as águas. Ele curou a sogra de Pedro. Ele fez tanta coisa na Galileia. E é por isso talvez que queriam tirá-lo da Galileia, porque havia algo para se fazer ali. Mas quando chegou a hora de ir para a Judéia, ele foi. E lá na Judéia, o ministério de Jesus estourou. Quer comer manga verde? Coma, mas não reclama da dor de barriga depois. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.